Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de vídeos de fenômenos de transportes. Hoje vamos dar início aos vídeos sobre conceitos fundamentais para essa disciplina. Considerando os fluidos, nós desde pequeno temos contato com os fluidos. Os fluidos fazem parte da nossa vida desde o útero da nossa mãe, né? E essa relação sempre foi muito agradável, desde a nossa infância nós temos uma relação muito agradável com os fluidos de forma geral. E não vai ser agora, na nossa disciplina, que essa relação vai ser uma relação desagradável. Teremos uma relação muito bacana, porque estou aqui para poder explicar cada conceito e vocês conseguirem compreender. Vamos começar falando sobre o que é fluido. Esse é o nosso primeiro conceito. Então, quando a gente fala sobre fluido, logo vem na cabeça líquidos, gases. E apesar disso realmente ser um fluido, esse não é o conceito de fluido, mas sim são exemplos de fluidos. Como é que nós poderíamos conceituar? Então, o conceito ele parte da forma como um fluido reage quando uma força é aplicada sobre ele. Então, quando eu tenho um fluido, aqui veja um exemplo, eu tenho um tanque, né, cujo fundo está representado por essa placa fixa da parte inferior, e esse papel, essa plaquinha que está em cima, é a placa móvel, que é a placa superior. Então, quando eu aperto com o dedo, essa placa se movimenta, ou seja, eu aplico uma força, essa placa se movimenta. Um fluido ele reage da seguinte forma: cada vez que eu aplico essa força, o fluido se movimenta junto com a placa. Então, perceba aquelas setinhas vermelhas que estão ali, tem um perfil de velocidade sendo gerado. Então, aqui eu tenho um zoom um pouco mais, isso aqui no momento inicial, sem a placa se mover. Vejam que todos os pontos M, N, O e P estão paralelos. A partir do momento que eu dou uma força F nessa placa ali, na placa superior, ou seja, eu dou um delta F, criando uma pequena velocidade, o fluido se desloca. Perceba que agora o M, onde tinha fluido no ponto M, passou para o M', aquele fluido que estava ali foi para frente. E assim como a molécula de fluido que estava em P passou para P'. Num segundo momento, o que estava em M', passou para M duas linhas, e o que estava em P' para P duas linhas. Então perceba que o fluido vai acompanhando o deslocamento da placa. Então essa é uma característica do fluido. O fluido se desloca continuamente. Esse deslocar de um fluido, a gente vai resumir isso no seguinte conceito. Quando eu falo de sólidos em contato com forças, dependendo da força, esses sólidos podem se romper, né? Já os fluidos não, os fluidos escoam. Então o conceito de um fluido fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma determinada força.